Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso quinto webinário nesse ciclo, né, que está sendo uma experiência bem interessante, bem gratificante do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da reflexão. E a gente, então, recebe vocês com muito carinho aqui nesse webinário do DIPEM, nesse ciclo de webinários do DIPEM, né? Hoje nós temos uma convidada, assim como todos os outros convidados, para lá de especial, né? A professora Carina Moutinho. Eu vou apresentar rapidamente a professora para vocês. Carina Moutinho é psicóloga, mestre e doutora em psicologia cognitiva pela UFPE, professora do Departamento de Psicologia e da pós-graduação em psicologia cognitiva da UFPE, com foco na linha de pesquisa, cultura e cognição. Coordena o Laboratório de Estudos da Imaginação, EICASIA, ou EICASIA, conforme você prefira uma pronúncia ou outra, e participa do Laboratório de Estudos do Desenvolvimento na Cultura, Comunicações e Práticas Sociais, LabCom. Leciona disciplinas relativas à metodologia de pesquisa, psicologia e trabalho, cognição e desenvolvimento. Realizou pós-doutorado no Departamento de Comunicação e Artes da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior, em Portugal. Bom, essa é a nossa convidada. Nós recebemos você, Carina, com muita alegria. É um prazer ter você aqui conosco para trazer mais um momento de reflexão para nós do DIPEM e para os nossos convidados, né, aqui neste webinário. Eu só queria algumas informações antes de passar a palavra para você. Informações para as pessoas que estão assistindo. A gente sempre passa uma lista de frequência aqui no webinário e, com base nessa lista, a gente emite os certificados. Então, assim que a professora Carina terminar a fala dela e antes das perguntas, né, a gente coloca o link para a lista de presença no chat. Então, gostaria que vocês ficassem atentos para que preencham, é bem rapidinho essa lista de presença no chat. Então, a gente disponibiliza assim que ela terminar a fala dela, essa lista no chat. E os certificados são emitidos, geralmente, na semana seguinte, certo? Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos e sejam bem-vindos, e a palavra está com a professora Carina. Bom, é um prazer enorme meu estar aqui, né? Eu nunca estive presencialmente em Belo Jardim, mas sempre senti um espaço extremamente efervescente, né? Tati sempre levou também, sempre vi através do LabCom interseções muito boas com as diferentes pessoas que fizeram parte do LabCom e trouxeram olhares fantásticos, né? De seus trabalhos. E é um prazer enorme, viu? De verdade, estar aqui, colaborar, e já me coloco à disposição para outras ocasiões, outras oportunidades, porque quando eu terminei meus slides, eu falei, ai meu Deus, não vai dar tempo de falar nada. Eu acho que eu falaria mais, mas é pelo prazer mesmo de falar, porque sempre dá tempo, tá bom? Vejam, eu me programei para falar realmente até menos de 1 hora, e não sei se na dinâmica nós falamos primeiro, na sequência, e depois vem as perguntas, é isso? É isso, Karina. Tá Esse tempo de 1 hora é um tempo bom para você fazer a exposição e logo em seguida a gente inicia um debate com perguntas. As pessoas podem perguntar ao microfone ou podem perguntar escrevendo no chat, certo? Certo. Então, eu vou começar agora a apresentação dos slides para ver se nós conseguimos aproveitar bem mesmo esse tempinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Conseguem ver todos agora os slides? Sim, tá então, chegando aqui. Qualquer dificuldade, viu, com áudio, com rede, com slides, aí vocês me avisam, que eu retomo, Joia, pode deixar que a gente está atento.
Então, olha, iniciando, eu propus que a gente conversasse sobre reflexões teóricas e empíricas sobre imaginação, em contexto de saúde e educação. Eu achei que pudesse ser de interesse de PEN pensar em como executamos uma pesquisa que tem a imaginação como mote, né? Esse foi um fenômeno de interesse de Tati na tese de doutorado, achei que poderia ser interesse de outras pessoas também, então é um fenômeno que eu acho desafiador para investigar, e foi por isso que propus as reflexões teóricas e empíricas. Trago um pedacinho de Belo Jardim, vai ser ainda, viu, quando eu for presencialmente, um prazer passar pela entrada da cidade, que é essa aí. E, pois bem, quando eu estava organizando os slides, eu pensei nessa organização que eu faço até quando eu estou lecionando na psicologia cognitiva no primeiro período, para os alunos que acabaram de entrar. E eu sempre digo assim, gente, quando você está numa pós-graduação, você precisa estar atento ao que eu coloco aqui como fenômeno priorizado naquela pós-graduação que você está, no nosso caso, o fenômeno cognitivo, e no meu caso, é imaginação, né? Já passaram por aqui outras pessoas que têm uma especialidade em outro tipo de fenômeno, né? Para que a gente consiga explicar esse fenômeno, a gente vai precisar recorrer a uma fundamentação teórica, e no caso eu tenho bebido nessa fonte da psicologia cultural semiótica, e em geral, veja bem, se nós estamos na psicologia, nós lidamos com as pessoas, né? Nós precisamos explicar o fenômeno da imaginação em problemas específicos, que estão em contexto da educação ou da saúde. Então, no contexto da educação e da saúde, eu separei esses dois porque têm sido muito comuns comigo, estão as pessoas que imaginam, sobre as quais eu vou me deter. Então, eu separei esses três quadradinhos porque eu acho que eles são bem organizadores do tipo de pensamento que a gente desenvolve ao falar sobre, na verdade, qualquer investigação, mas que no caso aqui interessa para a gente imaginação. E eu fiz aqui uma lista do que tem me interessado, o que temos estudado. A primeira investigação sobre imaginação foi realizada por Tassiana Breckenfeld, que foi essa que Tati, logo no comecinho, perguntou por ela. E aí, era muito educação. Vejam, eu sou da pós-graduação em psicologia cognitiva, e é tão interessante porque a psicologia cognitiva sempre esteve muito vinculada ao cenário educacional. Então, sempre foi escola, né? Sempre foi escola. E quando você chega lá, ou pelo menos eu achei que esse compromisso era quase que natural também. E aí, Tassi se deteve a estudar, a partir de um outro projeto de pesquisa que eu fazia, surgiu essa problemática, era como uma estagiária da graduação em psicologia, no último ano da graduação, imaginava o seu primeiro atendimento supervisionado em psicologia clínica. Eu estava fazendo uma pesquisa com estagiários de um centro de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias que tenham passado por violência familiar, e Tassiana estava acabando de concluir a psicologia na Fafiri, então o tema mobilizava nós duas de diferentes maneiras, e ela então enveredou por aí. Bom, em seguida, vejo que já tem uma pontinha de saúde, né, chegando, embora eu me sentisse muito confortável com a educação ainda. E aí, adiante veio Gessivânia Batista, no segundo ano, entrou Gessivânia Batista e Josene Ferreira. E Jessi, ela
tinha muito interesse, como tem até hoje no contexto escolar, mas ela tinha uma preocupação especial com as educadoras que iriam ensinar para as crianças diagnosticadas com a síndrome congênita do vírus Zika. Por quê? Porque já se começou o estudo dela, acho que foi em 2017, e em 2018, considerando a época que a gente teve o boom do vírus, essas crianças iam começar a entrar na escola. E ela percebia pela região dela, intuitivamente, que a formação, a capacitação para lidar com as crianças e todo o conjunto de sintomas que elas apresentavam não tinha sido feita. Então, ela se interessou para saber, diante dessa inescapável realidade de ter que receber a criança na escola, né? Porque existe uma orientação legal para isso. Como é que uma educadora imaginava que tinha que proceder? Não é? Como é que ela imaginava que tinha que educar? Eu mando um beijo, aproveito para mandar um beijo para a Silvia. Silvia, eu vi que estava aí, não pude mandar um beijo para ela, mas Silvia Olivi, viu? E estou mandando esse beijo para a Silvia porque ela também tem pesquisa sobre o vírus Zika. Bom, e aí, a seguir também, no mesmo ano, chegou Josene, e ela, sobre o trabalho dela que eu vou apresentar hoje, foi sobre a pesquisa dela, que eu compartilhei as leituras com vocês. E Jo, ela é uma pessoa, uma psicóloga hospitalar, com uma atuação muito bem recebida, muito reconhecida em cuidados paliativos, mas no setor de oncologia. E ela defende cuidados paliativos, né? Ela defende como alternativa de tratamento. E aí, ela sempre falou da dificuldade de implementar cuidados paliativos, porque é reconhecido na literatura um preconceito com cuidados paliativos que extrapola o ambiente hospitalar. Na verdade, atinge várias esferas sociais. E aí, ela quis saber como uma paciente diagnosticada com doença incurável, porque cuidados paliativos não é somente para a pessoa que tem câncer, mas é uma doença incurável. Imagina que são os cuidados paliativos. O que é cuidados paliativos? O que é paliar, né? E aí, em seguida, Tassiana é a primeira que termina o mestrado dela, me permite aprender com ela, né, também. E aí ela inicia o doutorado com a seguinte problemática. Ela já fazia pesquisa com uma outra professora, né, Pompeia Vilachan Lira, visitando casas de acolhimento para crianças e adolescentes. E lá ela percebeu que não existia padrão de cuidado. Então, em uma casa em especial, ela viu, e essa eu nunca vou esquecer, ela viu que um bebê estava com uma chupeta na boca presa num durex. Porque, veja, estava aí implícito que a criança tinha que ter uma chupeta na boca e que essa chupeta era tão importante que precisava ser presa com o durex. E isso fez ela pensar quais eram as características desses educadores e como eles achavam que deviam intervir. E aí ela foi descobrindo que você, para ser um educador social, você não tem exigência de treinamento, de formação, não é? As pessoas acabam pensando soluções que têm a ver com suas próprias histórias. Então, agora, iniciando seu terceiro ano de doutorado, Tassi tem esse desafio de ver como que educadores sociais imaginam cuidados de crianças de casas de acolhimento. E aí temos mais algumas, né? Jo já está no doutorado agora, mas ela não quer fazer uma investigação com o paciente. Agora ela quer perguntar ao enfermeiro, ao profissional que trabalha na enfermaria oncológica, como é que ele imagina cuidados paliativos. Por quê? Porque é constante que ela ouça, no contexto hospitalar,
que o próprio profissional da enfermaria oncológica não é favorável, não é adepto, ele fala sobre cuidados paliativos de uma forma depreciativa. Então, ela quer entender como é que isso é feito e está desenvolvendo um desenho metodológico onde ela possa provocar uma intervenção educativa e acompanhar o processo de transformação antes e depois dessa intervenção educativa para a enfermaria oncológica. Agora chegamos em Jesse, que tem uma outra proposta. Como é uma investigação sobre o futuro profissional de pessoas com deficiência visual. Jesse é a do vírus Zika, tá? Então, Jesse continua se interessando por essas situações desafiadoras do ensino. E aí ela agora quer estudar o olhar de pessoas cegas e de pessoas com baixa visão, sobre o futuro profissional delas. E nós ainda temos Elaine Nascimento, que está aqui conosco hoje, Juliana Ferreira e Larissa Giovana. Juliana Ferreira, ela quer investigar sobre como mulheres com câncer de mama imaginam a sua doença, né, que tenham sido recém-diagnosticadas, como é que elas imaginam a doença durante a pandemia. E aí você me pergunta por que que esse elemento durante a pandemia da Covid-19 é importante? Porque os protocolos em relação ao tratamento do câncer, eles acabaram por mudar face à urgência que a Covid teve em relação aos tratamentos. Então, existe um protocolo que diz em quanto tempo uma pessoa que comprove o diagnóstico com câncer tem obrigatoriamente que ser atendida na unidade de saúde. E esses protocolos estavam sendo rompidos. Eu não sei como está agora no momento, a Ju vai dizer isso para a gente numa outra ocasião, mas tanto Ju como a Elaine, elas relataram esse tipo de situação. E aí a Elaine, ela quer estudar crianças que tenham sido diagnosticadas com câncer, também durante a pandemia, como é que elas imaginam. No caso das crianças, tem uma peculiaridade, porque a Elaine fala que, no contexto hospitalar, muitas vezes o diagnóstico não é dado à criança, é dado aos pais, e os pais que dizem às crianças. Então, muitas vezes as crianças não têm absolutamente nenhuma ideia do que é que elas têm, mas elas ouvem as preocupações, né? Então, há que se criar. O que é que elas criam diante do que elas ouvem? E, finalmente, essa última pesquisa aqui, que me emociona bastante também, tem a de Brenda e tem a de Rodrigo Edipo, mas eu vou ir segurando por aqui. A Larissa Giovana, ela quer entender como mulheres assistidas pelo Instituto Maria da Penha, e hoje eu faço um trabalho como pesquisadora voluntária lá, imaginam a violência doméstica e o seu próprio futuro. Vejam, aí a gente se depara com outro desafio, porque muitas vezes a mulher que passa pela violência doméstica, ela não reconhece essa violência doméstica. Então, por exemplo, existe o nome para violência patrimonial. Ela trabalha todo mês, recebe seu salário, mas aí o marido pede esse salário, o companheiro, seja lá quem for, a companheira, e fica com ela, com esse salário, no argumento de que ele é importante para comprar as coisas da casa, mas ela não tem um salário sobre o poder dela. Isso é uma violência patrimonial, mas a mulher não reconhece essa violência, entende? Em alguns casos. Então, esse é um ponto crucial nesse entendimento sobre violência doméstica. E o outro, que é como ela imagina seu próprio futuro, é porque a assistida pelo Instituto Maria da Penha, veja, admite-se que ela conseguiu romper esse grave laço de violência que vem na vida dela há algum tempo. Mas também há casos em que são comuns os casos em que os relacionamentos voltam. Então, essa é uma pergunta crucial para que a gente veja como que essa mulher se projeta, quer dizer, ela vai se projetar com ele, ela vai se projetar sem ele, como é que ela constrói esse futuro para ela, tá?
um trabalho muito delicado esse da Larissa também. Bom, então essa página daí são os projetos que estão em desenvolvimento. A anterior foram concluídos. E aí, eu falei para vocês, a gente precisa, a gente tem o contexto, né? Lá naquela página tem o contexto de educação e saúde, de onde nascem os problemas e onde estão as pessoas com quem a gente vai conversar, as Afrodites, as Isis, não é? Numa outra caixinha que eu apresentei está a fundamentação teórica e a familiaridade do DIPEM, desse laboratório, desse grupo de pesquisa é com a psicologia cultural semiótica. Então, eu não vou me deter para falar da psicologia cultural semiótica, mas veja, nos estudos, nos textos de Ian, que tem um arranjo conceitual imenso, não é? Bastante vasto. Cada pessoa que veio aqui trouxe já um conjunto de conceitos importantes. Aqui a gente tem, na obra Invitation to Cultural Psychology, que é de 2014, uma apresentação, dentre outras, de como Ian lança ideias sobre a imaginação, não é? De que você tem a direcionalidade, o tempo irreversível com o passado, o presente e o futuro, num determinado momento da sua vida, que geralmente é aquele momento em que o pesquisador encontra com o participante, que é o momento presente, você tem uma situação que envolve uma abstração, onde se tem o passado chegando ao presente, mas, ao mesmo tempo, uma situação de imaginação neste presente sobre o futuro, tá? Bom, quem é que vai me agradar em termos da proposição sobre a dinâmica da imaginação de uma forma mais precisa? É exatamente o Luca, que esteve aqui há 15 dias, o Luca Tateu. Ele traz um conjunto de conceitos que, na época, eu lia outros autores também, mas no nosso grupo de pesquisa, entendemos que aquele conjunto de conceitos, que são esses que vocês estão vendo como Gangstand, vetores de ação, resistência, ver e ver como, constituem um conjunto de conceitos que explicam o processo de imaginar. Quase que em etapas. O Luca ainda propõe nível 1, nível 2, nível 3, numa obra de 2017, que Vendo Imaginação como Resistência e Resistência como Imaginação, que é em inglês, daqui a pouco ela aparece. E a proposta dele, veja que tem uma sintonia com a psicologia cultural semiótica, que a imaginação é um processo mental superior, e só quando a gente vai estudando imaginação é que a gente entende por que ele precisa dizer isso, que é um processo mental superior. Porque nós temos, na própria psicologia, quem atribua à imaginação pouca importância, não é? Então, para Piaget, por exemplo, e isso é uma colocação que Zitum e Serker fazem na obra Imaginação como Expansão da Experiência, Piaget coloca a imaginação como uma operação mental de segundo, não tão importante, porque a importância primeira estava no raciocínio lógico abstrato. E aí, ele destaca um processo mental superior, onde o processo de criação de significados ocorre através do uso de ícones e da linguagem, em tempo irreversível. Isso está naquela figura anterior, né? Diagramado naquela figura anterior. Bom, eu arranjei aqui em azul esses conceitos, mas não é assim que é proposto dentro da teoria, que eles estão apenas para constituir, para mostrar para vocês que eles estão interligados. Eles aparecem dessa maneira, tá?
que é uma adaptação do que Ian também coloca como uma relação com o gang stand dentro do Invitation, tá? Então, o que tem nesse quadrinho aqui? Nesse quadrinho tem esses 4 conceitos importantes: o ver e o ver como, gang stand, vetores de ação e resistência. Vamos dar um exemplo do que isso significa. Vamos dar um exemplo assim. Quando eu era criança, eu lembro de que quando chovia, não sei se vocês tiveram uma experiência semelhante, mas quando chovia, a pessoa chegava em casa com o guarda-chuva todo molhado, a sombrinha, mas ela tinha que abrir o guarda-chuva, a sombrinha, e deixar do lado de fora de casa, porque dentro de casa dava mau agouro. Então, trazia má sorte. Então, veja, imagine que eu cheguei na minha casa e vi um guarda-chuva aberto, molhado dentro de casa. Então, no meu ver como, eu olho para isso e diz, pronto, agora lascou. Como é que deixaram esse guarda-chuva aberto aqui dentro? Vai trazer azar. Fecha e bota lá fora. Então, isso é o ver como, é significar aquele objeto gang stand, que na definição de Ian, o gang stand é uma palavra alemã para falar objeto. Então, as coisas são transformadas no processo de significação em objetos, tá? Esse objeto significado é gang stand. Quando você, veja, a sala devia ter lá, sei lá, uma estante, uma mesa, um tapete, mas eu notei o guarda-chuva, certo? E na hora disse eu, não, olha, bota isso para lá, não quero conversa com esse guarda-chuva. A teoria também fala que os objetos têm poder sobre nós. Até também falar isso num dos textos dele, diz assim, que na medida em que nós vemos os objetos reconhecemos os poderes que os objetos têm. Então, os objetos exercem força sobre nós, seja a força física que ele tem, seja a força simbólica, como nesse caso, o guarda-chuva está no canto dele, eu digo, vai trazer má sorte para a nossa família. Eu digo, não quero ele aqui dentro de casa. E isso pode ser considerado, dentro do conjunto de resistências que o Tateu elenca, né? Isso pode ser considerado uma resistência de bloqueio, porque eu digo assim, aqui dentro não, tá? E qual é o vetor de ação decorrente dessa significação? É, por exemplo, botar o guarda-chuva fora de casa. Mas se uma pessoa pensasse que o guarda-chuva molhado dentro de casa é charmoso, todo o conjunto de significações e vetores de ação seriam diferentes. Como já devem ter notado, chinês vende muito, lojas chinesas, tá? Para ser precisa. Aquele lugarzinho onde se bota as sombrinhas. Então, você bota lá dentro da sua casa, porque o objetivo é justamente que ela não molhe. Você pode fechar e botar lá que ela não vai molhar, tá? Dá uma certa estética, um estilo para o ambiente da sala, enfim. Mas são significações completamente diferentes. E, por falar nisso, são significações diferentes, mas que se complementam, porque está dentro do pensamento da psicologia cultural semiótica, como vocês sabem, que todo o processo de significação, ele é ambivalente, ele envolve há e não há. Então, uma sombrinha molhada dentro de casa não necessariamente vai ser ruim, sempre, porque ela, ao mesmo tempo, contempla o bom, ao mesmo tempo, contempla o não quer dizer nada. E, justamente por isso, no processo de significação, tudo pode mudar a qualquer momento, tá? Sigamos. Essa história que eu contei do nível A, nível 2, nível 1, 2 e 3 são apresentados por Tateu, vendo imaginação como resistência e resistência como imaginação. Essa história que eu contei até chegar no vetor de ação, ele apresenta através desses 3 níveis.
O nível 3, por exemplo, está ali descrito. Quando X é visto, né, como a causa... Eu nem estou conseguindo ler. Bom, eu vou passar porque eu já não consigo ler. Bom, e aqui, para exemplificar o que eu apresentei para vocês, eu estou trazendo esse estudo de Josene Ferreira, que veja na área da saúde, que foi uma grande surpresa para mim, porque o que é que eu fui observando? Que essa é uma demanda natural, socialmente construída, porque nós fomos tendo, com o passar dos anos, cada vez mais psicólogos trabalhando no SUS, fora da clínica particular. A psicologia hospitalar já era fortalecida na minha época de graduanda, e foi. Na minha época de graduanda, eu não conhecia cuidados paliativos, não existia essa tônica, e olhe que eu fui para congresso, assisti a aula de psicologia hospitalar no curso. Então, cuidados paliativos não era uma demanda de formação. E com o passar do tempo, cada vez mais, os cuidados com saúde buscaram o posicionamento da psicologia. Então, você não pode também estar, no meu ponto de vista, numa pós-graduação em psicologia cognitiva, que tem uma tradição de trabalhar com demandas da educação, mas não enxergar, por exemplo, a violência doméstica, não é? Que está cada vez mais na pauta de discussão da nossa sociedade. Mas hoje eu espero que Larissa venha contar a defesa dela um dia, que deve acontecer em maio do ano que vem. E hoje eu conto a de Josene, que é uma história que eu gosto muito também. Então, o objetivo da investigação que Josene fez foi explicar como uma pessoa diagnosticada com câncer de colo de útero imaginava cuidados paliativos. Nós fizemos um estudo ideográfico com estudo de caso qualitativo, e a participante era Silfina Ângel. Esse é um codinome escolhido por Josene, uma mulher com 42 anos, solteira, residente em Pernambuco, e esteticista. Ela morava com a mãe, que tinha 77 anos, a mãe com 77 anos, e uma filha que tinha 19. Não, ela foi internada na enfermaria de oncologia adulta do IMIP e foi diagnosticada com câncer de colo de útero em abril de 2018, recém-diagnosticada com metástase no pulmão. Potencial encaminhamento para a enfermaria de cuidados paliativos, ou seja, ela poderia ir para o que está aqui colocado como casinha. Casinha é o nome que no IMIP se dá ao local onde se faz os cuidados paliativos, à época, porque a casinha era uma casinha, e o IMIP é um complexo de prédios, não é? Então, as referências nas entrevistas vão ser feitas à casinha. Bom, nós fizemos 3 roteiros de entrevista, semi-estruturados, e uma caixa contendo material para a produção de imagens, porque nós começamos, desde Tassiana, a provocar o processo imaginativo através, não somente da entrevista, como através de imagens, de ícones. E aí nós criamos, porque Tassiana usou o scrapbook, que é um livro de fragmentos, mas o livro de fragmentos, ele vinha com muita personalização e parecendo ser feminino demais. Então, ele vinha com adesivos, só para você ter uma ideia, que vinha escrito marriage, casamento, em inglês, quer dizer, altera a língua, porque casamento era sem sentido. Então, nós decidimos criar o nosso próprio scrapbook, mas de uma forma de caixa, e aí demos o nome de caixa de surpresas. E o procedimento foi uma entrevista para a Rapó, uma entrevista para a história de vida,
onde foi entregue a caixa de surpresas e as entrevistas para conhecer o processo imaginativo, nesse intervalo de uma semana, se não me engano, além das imagens produzidas com a caixa. E aí vou falar um pouco sobre os resultados e análise. Vejam, quando a gente pensa nos resultados, a gente precisa considerar esse contexto semiótico, né? Que até eu perguntei a Tati uma vez, eu acho que é Zitu que fala em esfera semiótica. Tati me conserta depois. E aí, é muito importante saber que o câncer de colo uterino, ele possui alto potencial de cura. E aí, isso certamente compõe as conversas com os médicos, não é? Então, Silfina sabia disso. Um outro ponto a saber, veja, esse tudo compõe esse contexto semiótico, é que a casinha, ela tinha no público que um reconhecimento público de desconhecimento e preconceito. Então, pouco se sabia e muito se sabia sobre o que não era a casinha. No IMIP, se falava sobre a casinha ser um lugar de terminalidade. Então, isso era comentado nos corredores do IMIP. E Silfina disse, eu procurei saber o que era paliativo, e era para quando não tinha mais esperança, não tinha uma cura, e aí ia para lá, tá? Bom, ela é perguntada sobre como vê o seu futuro, e ela diz, me sinto curada ou restabelecida. Veja que isso combina com o que se sabe sobre o câncer de colo de útero, que ele tem um potencial de cura. Então, por isso, que se não houver uma cura, mas que tenha um restabelecimento de saúde, para que eu possa viver de novo, trabalhar, eu adoro praia, gosto de namorar, tudo isso. Então, veja que ela está construindo um futuro de restabelecimento, de cura. E aí, o que a gente percebe na sequência das entrevistas, a gente cortou bastante, né, para poder trazer para vocês, é que ela faz uma primeira construção simbólica, que é assim, a casinha é um lugar para morrer, é um lugar de pessoas sem consciência, nada mais a fazer. E aí ela diz, ó, muita gente que disse que eu estava morta, disse que eu estava só esperando a hora de morrer, e nada disso aconteceu, eu fiquei sabendo que era casinha, e aí eu disse, então eu já estou morta, e só falta enterrar. Eu entendi como se o estado terminal fosse uma pessoa que não tivesse mais consciência, não tivesse mais nada. Eu imagino que um paliativo é algo em que é mais ou menos isso, não tem mais nada o que fazer. A gente vai tentando dar um certo conforto da melhor forma possível para quando a pessoa não resistir mais, sair com menos dor e com menos sofrimento. Veja, com esse fragmento, a gente constrói, a gente segue nas interpretações e vocês vão ver agorinha o quadro que a gente construiu. Quando Silfina segue na entrevista, ela consegue construir uma ambiguidade, é como se ela abrisse para a possibilidade de uma outra construção simbólica, que tem a ver com aquilo que eu falei antes. Nessa construção sígnica que a gente tem, nunca as coisas são exclusivamente A, né? Elas são A e não A. E aí você vai ver um exemplo disso aqui. A pesquisadora pergunta para a Silfina, então, se você fosse lá na casinha e estivesse consciente, você acredita que entraria em depressão e seria mais difícil? Porque ela fala antes que se fosse para a casinha, ela entraria em depressão. Aí Silfina diz, não sei te responder. Porque, de repente, eu poderia criar forças e sair dali. Ou eu poderia me entregar e dizer, pronto, cheguei aqui, é o fim, cheguei para morrer. Ou não, eu realmente não sei. Não sei dizer à senhora o que é. Aí eu não sei se eu reagiria, aí eu não sei como eu reagiria, se reagiria com força ou com entrega. Então, toda a defesa, né, da ambivalência, das construções cínicas de há e não há, ela
está presente, mesmo quando oculto no fragmento anterior, mas aqui está presente de uma forma bastante explícita. E aqui você fica se perguntando, e aí? Silfina topou ir para a casinha ou Silfina não topou ir para a casinha? Daqui a pouco eu lhe respondo. Bom, Jo, ela construiu esse quadro, retomando um pouco aquele outro lá que vocês viram, né? Eu não sei se conseguem ler bem, mas o que nós temos aqui é a apresentação do gang stand Cuidados Paliativos Casinha. Ele se torna gang stand porque a pesquisadora provoca, dispara um processo imaginativo a respeito disso. Silfina coloca como lugar para morrer. Nós estamos fazendo sobre essa apresentação. E aí, a resistência que nos pareceu foi uma resistência de bloqueio, né? Tipo, não, acho que não, não. Eu poderia ter forças para sair dali, eu poderia me entregar e morrer. São os vetores de ação que, na análise de Josene, ela fez uma análise que não estava presente nos estudos de Tateu até o momento. Ela identificou vetores de ação positivos e negativos. Ou seja, ela colocou a ambivalência no vetor, que eu achei muito interessante como contribuição. E aí, ela identificou outros que não apareceram nesses fragmentos. Eu vou morrer mesmo? Quero não, vou não quero comer, não vou me alimentar, não vou me tratar, não vou fazer nada e morrer. Poderia me entregar e dizer, pronto, cheguei aqui, é o fim, cheguei para morrer, tá? Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho da caixa de surpresas, que é isso que a gente entrega, né? Um material com cores, cola, porque nós entendemos, nós enfrentamos umas situações muito delicadas e que se não fosse essa caixa de surpresas, a gente não sabia como analisar, porque um estudo que eu não mencionei aqui, desenvolvido por Ingrid Marques, foi com uma adolescente institucionalizada, e quando a gente fazia entrevistas sobre como ela imaginava o futuro dela, ela dizia, eu não tenho o que dizer, e ela ficava extremamente muda. Mas quando ela pegou na caixa e foi construir, ela construiu coisas belíssimas, ela construiu histórias complexas, com um enredo muito bem definido. Então, a gente foi se convencendo nas discussões do laboratório que a caixa era muito importante para ultrapassar os limites do verbal, né, e constituir um outro tipo de relação simbólica com o pesquisador. E aí, vejam, Silfina acaba se apresentando de uma forma diferente também. Ela faz um desenho na tampa da caixa e diz, como era para eu imaginar a casinha, eu pensei que a caixa poderia ser exatamente a casinha. E o que tem dentro dela seria o que eu imagino que acontece lá. Aí eu fiz dela a casinha de surpresas. Ela fez uma junção, né? Entre a caixa de surpresas e a casinha de surpresas. Veja que ela não sabe, ela está assumindo que ela não sabe o que acontece lá. Aí a pesquisadora fez uma pergunta fantástica, né? Você disse que a casinha seria uma casinha de surpresas. Me explica um pouco mais sobre isso. E ela disse, aqui assim, como eu disse à senhora, muita gente fala de lá, cada um diz uma coisa. Na internet diz outras coisas. Eu fui lá e vi coisas diferentes também. Então, no final das contas, é uma surpresa, não tem como saber exatamente. Veja como esse tipo de dado é fundamental se você é psicólogo hospitalar, se tem cuidados paliativos como causa. Porque numa entrevista onde a pessoa se põe a imaginar sobre cuidados paliativos, ela diz assim, olha, eu não tenho a menor ideia, pode ter muita coisa lá, é uma surpresa. Então, no caso dos pacientes, eles precisam, sim, de uma orientação específica. E a Josene me disse que ela não saberia precisar se a Silfina foi orientada sobre cuidados paliativos.
Veja, isso é uma lacuna dentro da rotina hospitalar. A segunda imagem que ela constrói é esse cartão, onde ela diz: se eu tivesse na casinha, eu acho que eu ia ficar desesperada para o tempo passar e ele não ia passar. Então, eu pensei nisso, mas também pensei que lá pode ser o mais é tudo, porque é nele que a pessoa vai para um lado e vem para o outro, tá? A ambivalência vai aparecendo aqui. Mas também pensei que lá pode ser o fim do meu tempo de vida. Por isso que o relógio não tem os números, porque o fim do tempo da vida é indefinido. E ela continue, é que o preto tem a ver com luto, né? Aí eu pensei que usar essa folha ia ter mais a ver com o fim do tempo. Também porque eu acho que lá provoca muito o uso dessa cor nas pessoas, porque morre muita gente lá. E depois disso, muita gente usa preto. Aí eu escolhi essa cor. Quer dizer, de novo, a casinha é o lugar da terminalidade, da morte, né? Quando Josene sempre fala que não é isso. As pessoas não vão lá para morrer, as pessoas vão para lá muitas vezes no meio de um tratamento e saem, recebem alta. Mas também Josene me disse que ela estava fazendo uma elaboração aqui muito importante que vinha sendo evitada nas entrevistas, que é uma elaboração mesmo sobre a possível passagem dela, o possível falecimento dela. Ela dizia: Karina, ela não elabora a morte. Eu digo: olha, não é o que eu estou vendo na caixa. Na caixa ela está elaborando. E, finalmente, essa é a última imagem dela, ela diz assim: esse aqui ficou até mais bonitinho, é um sol bem bonito, cheio de luz e energia. Esse sol está no horizonte, ele representa a luz divina. Tem luz mais divina do que sol? Aí eu imaginei que quando a pessoa está morrendo, veja como ela elabora. Ela vai para a luz eterna, então ela deve ter uma visão assim, de uma luz bonita, que tem energia e que leva. Não são raios, porque Josene pergunta para ela o que são essas marcas assim, e ela diz: não são raios, são como se fossem as lágrimas caindo. São as lágrimas das pessoas que ficam. Depois que a gente morre, o sofrimento é para quem fica, né? E, então, esses pingos são as lágrimas. Essas árvores eu fiz por fazer mesmo, porque eu achei que ia ficar bonito na imagem, mas não pensei em nada, não. Mas o papel verde eu pensei, porque verde é esperança. Então, eu quis fazer a partida para a luz divina, mas deixar a esperança. Eu vou parar a leitura por aqui e vejam, se a gente compara o que ela constrói nas entrevistas, é bem mais racional, dizendo: eu não vou, é lugar para morrer, eu não gosto. Isso aparece em outros momentos da narrativa. Mas quando ela vai para a caixa, ela consegue construir um outro tipo de produção discursiva mesmo, onde ela até elabora essa passagem, essa finitude. E aí o que eu trago para vocês como possibilidade, eu botei isso aqui, mas na verdade eu quis ser mais sintética, que as caixas a caixa de surpresa e entrevistas, elas têm cada uma suas peculiaridades, mas temos estado muito satisfeitas em ter um outro recurso que não seja a entrevista para ouvir nossos participantes, porque eles sempre nos surpreendem com o que eles colocam, com o que eles trazem. Nós achamos que a caixa permite uma abertura cígnica, porque ela oportuniza um outro tipo de voz ao participante. É uma voz que tem cor, é uma voz que tem formas, é uma voz que tem metáforas. Então, até mesmo no exercício da prática da psicologia no hospital, a caixa acaba sendo muito importante. E eu apresentei esses resultados no Congresso em Covilhã de Psicologia da Saúde, defendendo a caixa como instrumento de intervenção. E a Josene já usa a caixa no cotidiano dela de intervenção
na enfermaria e na casinha. A interação com a pesquisadora sobre uma situação imaginativa, por entrevista ou no uso da caixa, parece criar uma situação de pesquisa e intervenção para adaptação e pré-adaptação à experiência a ser vivida. Esse é um princípio teórico que o Tateu defende em várias publicações, mas que nessa de 2016 ele fala, né, de você se adaptar. Assim, olha, a morte está aqui na minha vida. Como é que eu lido com ela? E eu falei para vocês até, né, eu vou dizer a vocês o que é que acontece na história da Silfina. Como é que ela resolve esse dilema ali de não sei o que vai acontecer comigo. A Silfina, ela recebeu alta pouco tempo depois volta ao hospital e com pouco tempo falece, sem nunca ter tido tratamento em cuidados paliativos. Então, ela resolveu o dilema sim. Mas veja como tudo que a gente conversou antes sinalizava para essa possibilidade de não querer os cuidados paliativos, porque ela não conseguiu, pelo menos ao nosso tempo, mostrar aspectos, dizer de aspectos positivos em estar na casinha, né? E lembre que ela desde o começo disse, eu quero estar curada, mas se ela acha que a casinha não permite cura, por que ela vai para lá? E desafios, ampliar nossas discussões teóricas, como, por exemplo, como se faz a significação por pessoas cegas e com baixa visão? Como é que a gente fala do ver como quando uma pessoa não vê, não tem sensibilidade para a luz, não é? Quais estratégias metodológicas podem ser adaptadas ou criadas nos diferentes problemas de investigação? Então, Larissa criou uma ferramenta maravilhosa que ela chama Carta para Mim, que é uma carta que a participante vai construir para ela ler como se fosse daqui a 5 anos. E ela pode ler, porque vai ficar com ela. Assim a gente vai ver como é que essa pessoa se projeta no futuro. Já Gessivânia, no estudo com pessoas cegas, pensou na carta para o outro, porque um dos grandes problemas da relação das pessoas cegas e das pessoas com baixa visão é lidar com o outro que toma as referências daquele que vê para lidar com ele que não vê. Então, o que é que você diz para esse outro sobre você? No caso das pessoas cegas, a carta para o outro. Faz mais sentido. E é isso, minha gente. Eu botei aqui, havendo um tempinho, batemos um papinho, que é sobre o Recife que eu vi. Eu disse que era pouco tempo, porque eu tinha pensado, mas eu acho que valeu. Eu preferi verticalizar e apresentar um trabalho do que apresentar muitos trabalhos e não conseguir construir uma ideia muito precisa sobre o que nós fazemos. É isso, eu vou dar o stop aqui e já fico à disposição para vocês. Muito obrigado, Karina, por essa exposição. Foi realmente algo, sim, como tem sido os nossos webinários, né, algo que dá muita oportunidade para a gente refletir, para pensar, né, sobre as reflexões que estão sendo mostradas aqui. A gente vai abrir agora o momento de interação, né? Você pode fazer perguntas, as pessoas que estão na sala participando podem fazer perguntas tanto pelo chat, se você quiser escrever lá no chat, você pode também fazer ao microfone. A gente só pede que você escreva lá no chat, gostaria de fazer uma pergunta antes de abrir o seu microfone, porque aí a gente passa a palavra para você, certo? Então, enquanto a gente... o pessoal vai se preparando para as perguntas, eu vou colocar no chat o link para a lista de presença, tá? Então, vou colocar agora o link.
É rapidinho, vocês preenchem isso aí em 30 segundos. É só colocar o nome e o e-mail que para a gente registrar. E a partir dessa lista a gente emite os certificados. Ok? Eu acho que já tem algumas perguntas no chat, Karina. Então a gente Uma vai é. ler. Aliás, tem a Ana Luísa, que fez duas. Isso. Você quer ler? Eu posso ler e você responde, pode ser? Pronto, pode ser. Então a Ana Luísa pergunta o seguinte: qual o papel das emoções no processo de imaginação? Aí ela lhe dá os parabéns e agradece, né? Então eu vou deixar essa, depois eu leio a outra. Tá. Ana Luísa, na psicologia cultural semiótica, né, o Ian ele fala que no processo de hipergeneralização, da construção do símbolo, o primeiro elemento que afetado são os afetos. Assim, a primeira maneira com a qual você é afetada são os afetos. Esse é um elemento que ele não é muito bem destrinchado de uma forma geral na psicologia cultural semiótica, né? O que eu noto, e o Luca faz isso no texto dele, ele ratifica essa ideia de que os afetos estão junto com a cognição, e o que a gente consegue perceber é muito mais a condição de argumentar a pesquisa, identificando naquela emoção, o que parece, nas manifestações discursivas que estão carregadas de emoção, o que pode estar interferindo na construção imaginativa. Então, por exemplo, a Silfina não diz, eu tenho medo, mas às vezes sai, de jeito nenhum que eu queria estar lá. Então, algumas afirmações, elas são muito intensas, como eu falei, a do guarda-chuva. O que é que essa coisa está fazendo aí? Então, você não consegue... As emoções, a maior dificuldade das emoções, para quem não trabalha com uma captura da emoção como unidade discreta, é conseguir dizer que ela existiu. Então, a melhor forma é você criar um contexto onde você pergunte, por exemplo, o que você sentiu nesse momento? Quando o médico esteve aqui e falou que você poderia ir para cuidados paliativos, o que foi que você sentiu? E aí, veja, se ela vem fazendo... Essa pergunta não foi feita, viu? Eu te antecipo. É isso porque nesse aprendizado sobre imaginação, a gente tem que aprender até esse tipo de limite explicativo na teoria para incluir nas nossas ferramentas de pesquisa. Numa última conversa que eu acho que foi Tassiana que teve com o Ian sugeriu isso para ela, que ela criasse perguntas onde ela dissesse o que foi que você sentiu nesse momento. E aí a pessoa, ao explicar, nos daria uma aproximação dessa experiência emocional. Mas não há uma teoria das emoções que eu conheça. Tati também, chamando para o diálogo, pode trazer alguma contribuição aí, tá? Mas é algo que eu tenho que ter mais atenção mesmo nas próximas pesquisas para a gente colocar uma pergunta específica. Aliás, já temos feito isso nos roteiros de entrevista que começamos a construir. Não sei se... Pronto. A outra pergunta de Ana Luísa é metodológica, Karina, né? Em metodologia, o que caracteriza a intervenção na pesquisa? É a intensidade da relação estabelecida entre pesquisador e sujeito ou a qualidade dessa relação? Poxa, eu não saberia dizer o que é a intensidade, porque veja como você está sensível para as emoções, né? A intensidade é algo dos dois, né? Daqueles que estão envolvidos na relação. Mas eu também não posso dizer que é só... Porque qualidade a gente sempre tem uma qualidade na relação, né? A relação sempre tem
é construída qualitativamente de uma determinada maneira. Quando eu falo de intervenção, é porque, no mínimo, o tipo de pergunta que você faz é uma pergunta que provoca para o participante uma atitude autorreflexiva. Quando você chega para uma mulher que foi vitimizada durante, sei lá, 2, 3, 4 anos, numa experiência de violência doméstica e diz: o que é que você falaria para você? Como você quer se ver daqui a 5 anos? Veja, ela precisa pensar em pelo menos 2 caminhos cígnicos, né? Um caminho que é com violência e sem violência, porque ela conhece os dois. Teve um momento na vida dela que ela não teve a violência. Então, é nesse sentido que a gente defende que o trabalho que a gente faz tem sido de intervenção, porque ele é capaz de transformar, a partir do tipo de pesquisa que a gente faz, ele é capaz de provocar transformações na vida do participante. Agora, eu também já li, e infelizmente agora não me lembro o autor, que foi na área de saúde, dizia que as pesquisas, de uma forma geral, são pesquisas de intervenção, porque toda vez que você estabelece uma relação com um participante, sem ser com o objetivo de extrair dados, extrair elementos da vida dele, mas no sentido de construir uma relação, necessariamente você estará provocando uma intervenção. É o olhar que o pesquisador tem sobre a pesquisa, que vai ser fundamental nessa ideia de intervenção. Se ele estiver lá dizendo, eu não quero intervir, vou contar uma história de Gessivânia. Gessivânia fez o mestrado dela e estava lá fazendo a pesquisa com as educadoras, né, sobre as crianças, como ensinar as crianças sobre as crianças que tinham sido diagnosticadas com o vírus Zika. E aí, ela chega na primeira que ela vai entrevistar, ela diz qual é o objetivo da pesquisa dela, muito bem, e diz, olha, eu estou aqui lhe entregando a caixa de surpresas, e aí, na próxima semana, eu queria que você me dissesse o que é que você imagina sobre essa intervenção. Pense você, Ana Luísa, que essa participante não fez isso. Na outra semana, ela não trouxe caixa nenhuma. Ela trouxe artigos científicos para discutir com Gessivânia. E disse, olha, eu não pude fazer o que tinha na caixa, porque eu tinha que estudar. Veja, ela já tinha pós-graduação. E ela se viu diante de uma estudante de mestrado, tendo a obrigação de saber sobre o que era a matéria dela. Então, ela traz esses artigos e Gessivânia, nervosa, conseguiu guardar os artigos para pesquisa e veio conversar comigo desesperada. Karina, pelo amor de Deus, ela mudou o procedimento, eu perdi essa participante. Se Gessivânia, de jeito nenhum, essa participante está fantástica. Vamos segurar isso, a gente estuda imaginação, como é que a gente dispensa uma participante que faz isso? Veja o impacto que Gessivânia causou quando ela se deu conta que não conseguia responder a Gessivânia, sabe? E foi estudar. Então, é nesse ponto que a gente está falando. Veja, isso é intensidade e é qualidade, né? Para atender o que você perguntou. Certo. Temos a pergunta de Cibele. Cibele parabeniza e diz o seguinte: gostaria de saber o que diferencia a imaginação da percepção. Sinto que em mim esses conceitos ainda estão um pouco confusos. Minha querida, você chegou num ponto crucial que, veja só, muitas das perguntas que vão fazer sobre conceito, sobre se percepção Vou colocar logo o problema, porque aí, né, se a gente já está na chuva, a gente se molha. Então, você pode me perguntar também, qual é a diferença entre imaginação e problema, plano, projeto, pensamento?
sonho, fantasia, imaginar a imagem. Para responder essa pergunta, você vai ver que eu preciso me colocar num lugar epistemológico. Por exemplo, você vai muito precisa falando em percepção. Então, percepção tem uma possibilidade de explicar a percepção pela neurociência, não é? E aí você vai chegar aos elementos muito precisos do que constituem uma percepção, que podem não se aproximar do que significa imaginação. Tem um filósofo que eu prometo que mando por tátil a referência. Eu li há pouco tempo ele faz uma releitura de Wittgenstein, e ele diz assim, esse era o ponto, um dos pontos que ele discute no texto, que é o que é a imaginação? É plano, projeto e tal. E Wittgenstein, ele retoma Wittgenstein na crítica que Wittgenstein faz à psicologia emergente cognitiva da década de 50, que tinha uma perspectiva de explicar o ser humano a partir do que está no intrapsíquico. Então, muitos dos recursos explicativos consideravam a vida psíquica independente e interior. E aí o que Wittgenstein diz é o seguinte, que pouco importa se eu digo que imaginação é plano, projeto, imagem, porque não é possível que eu estabeleça, eu diga que a imaginação é uma imagem, e quando eu vou falar o que é essa imagem, é outra coisa, ela não consegue ser reproduzida pela linguagem, porque a linguagem ela tem vida, ela acontece num determinado contexto cultural. E é quando ele fala dos jogos de linguagem. Então, a imaginação só acontece nos jogos de linguagem. Veja, isso se aplica a outros processos cognitivos também, mas a imaginação, ela tem um imbróglio peculiar, que é, assim, ela tem uma origem que é defendida como representação, plano, projeto, coisa que acontece dentro da mente. E a proposta de Wittgenstein nesse texto é quebrar, romper com essa perspectiva intrapsíquica e dizer que os fenômenos psicológicos acontecem nos jogos de linguagem, quando as pessoas falam. Então, para ele diz assim, olha, não importa se você disser que é imaginação, plano. Se você consegue explicar melhor assim, tudo bem, mas isso para ele tinha uma outra tese em destaque, e a tese era, você só pode explicar os processos psíquicos na relação com o outro e nos jogos de linguagem. Então, veja, eu já encontrei quem me dissesse que eu tenho que dizer que imaginação é representação. Mas para eu fazer isso, eu necessariamente me vinculo a uma psicologia cognitiva da década de 50, e eu saio da psicologia cultural semiótica, sabe? Então, é nesse sentido que eu me diferencio da percepção. Eu posso falar percepção, posso dizer, na entrevista, eu posso dizer como você percebe que vai ser o futuro. Isso não vai ser danoso na pesquisa. Eu não estou criando um problema de pesquisa, entendeu? Se eu coloco a pessoa a projetar uma ação X no futuro, no intuito de se adaptar e pré-adaptar essa situação a ser vivida, tomando como referência o que ela construiu no passado e está sendo arguída no presente, eu estou recorrendo a um modelo teórico, metodológico, para explicar a imaginação. Eu tenho entendido assim. Vamos para a próxima. Tem uma pergunta de Airma. Ela diz que é muito bom participar do webinário e gostaria de saber se tem algum trabalho que aborda a imaginação em surdos. Menina, é uma ótima ideia, porque Alex fez um enorme também aqui. Tem um não, viu, Airma?
Esse com os cegos é uma novidade, eu estou, assim, bem animada com ele. Os cegos, eu passei a me comover e, assim, minha vida mudou muito depois que eu fiz o projeto Recife que eu vi, e esse projeto é todo acessível. A gente tem audiodescrição. Nós fizemos um documentário também com audiodescrição, e isso me comoveu bastante para ver um universo, um mundo que eu não tinha acesso, e que eu me toquei bastante na fala do Luca Tateo, porque é exatamente essa injustiça epistemológica que você só se dá conta quando chega perto. Mas cai muito bem o estudo também com surdos. Já Silvana chegou a pensar em fazer com surdos, mas ela se viu dentro da própria limite dela. Ela disse: Karina, eu não falo a língua dos surdos, eu acho que ia ser mais difícil para eu me comunicar. Então, por isso, ela enveredou também para discutir, para avançar em imaginação com cegos, ou pessoas com baixa visão. Alex colocou duas perguntas, Karina. Eu vou fazer a primeira. Na perspectiva da psicologia cultural semiótica sobre imaginação, a fantasia desempenha algum papel? Existe nessa perspectiva um lugar ou papel desse conceito fantasia? Se sim, quais seriam? Olha, tem uma leitura muito legal, né, que eu não sei se o Dipen já debateu, mas Tassi, eu tenho certeza que sim, Tati, que é um capítulo do Carlos Cornejo sobre fantasia, né, uma fantasia e imaginação. Esqueci o título agora. E o que ele propõe lá é que, na verdade, o nome fantasia é progressivamente substituído. Ele é muito usado por filósofos, Kant, Goethe, Vico, dentre outros, tá? E com a chegada da psicologia experimental, a fantasia já não tinha espaço, ela vai perdendo seu espaço e aos poucos vai retomando o lugar, mas dessa vez com o nome e imaginação. Veja, também não é à toa, porque imaginação também adquire esse espaço na psicologia cognitiva como fenômeno intropsíquico, né? Então, fantasia cabe como literatura, tá? Mas se a gente está dentro da psicologia cultural semiótica, o fantasiar, ele acaba sendo bem-vindo, porque é da nossa vida, né, fantasiar. A psicologia cultural semiótica sempre valoriza que a gente estude e lide com o que é do nosso cotidiano. Imaginar, fantasiar, faz parte do nosso cotidiano, não há esse preconceito, não. E aí tu disseste, se existe perspectiva, um lugar, papel nesse conceito de fantasia, pronto, eu acho que eu respondi. Certo. A próxima pergunta é: na perspectiva da psicologia cultural semiótica, imaginar é processo análogo ao processo de criar? Imaginação pode ser entendida como criatividade? Se não, como esses processos se diferenciariam? E aí ele parabéns pela apresentação e pelas pesquisas instigantes. Obrigada, Alex. Veja, Vygotsky é muito bom para a gente começar a ler sobre imaginação, né? E ele fala de imaginação e criatividade como processos que caminham juntos, onde imaginar seria um processo antecedente ao criar, mas nunca quando você imagina, você cria. Então, o que eu tenho como caixa de surpresa mesmo, quando a pessoa chega até a mim, ela chega com um processo criativo construído, não é? Mas eu coloquei ela, não foi no desafio de criar, foi no de imaginar, mas ela acaba que o resultado, eu não posso conhecer a imaginação dela sem que ela crie.
seja um texto comigo, seja a caixa de surpresas. Então, são projetos que estão integrados. Até Marina, que vem na semana que vem, ela teve recentemente, na semana que vem não, é daqui a 15 dias, ela publicou recentemente algo que fala sobre imaginação e criatividade, mas você consegue ver muito bem também esse assunto discutido por Vygotsky, numa clássica obra do começo do século passado, e tão bem escrita, tão inspiradora até hoje. Inclusive, a Tana Zitum, quando propõe o loop da experiência, a base do pensamento dela é Vygotsky. Aproveitando a deixa, eu queria fazer a propaganda, né? A Karina já deixou aqui o nosso próximo webinário, que é com a professora Marina Pinheiro. Eu vou, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou pedir permissão aqui só para apresentar o nosso próximo webinário, né? Que é um momento. Então, vou compartilhar aqui a tela, um cartazinho com nosso próximo webinário. Vocês conseguem ver? Vejo, tá tudo tranquilo. Isso, então, professora Marina Pinheiro, o nosso 6º webinário desse ciclo, e o título é Criatividade e o Som do Violino, Processo Criativo e a Relação com Instrumentos, segundo Ernest Busch, alguma coisa assim. Vai ser no dia 17, né, também uma quinta-feira, 17 de setembro, das 17 às 19 horas. Eu vou deixar o link para inscrição aqui no chat. Só copiar aqui o link. Para quem já quiser se inscrever, as inscrições já estão abertas. E o link está aí no chat do nosso próximo webinário sobre criatividade com a professora Marina. Próxima pergunta é da Jéssica. Ela disse: amei a apresentação, Karina. Gostaria de saber que outros processos cognitivos estão relacionados à imaginação. Olha, é interessante. A psicologia cultural semiótica, ela tem uma forma bastante peculiar de trabalhar. Demora para a gente aceitar, porque a nossa formação é positivista, né? Nós aprendemos que o certo é fazer pesquisa no caminho positivista. E na psicologia cultural semiótica não se separa os processos. Não se diz assim, aqui acaba a imaginação, aqui começa a criatividade, aqui não se fala isso, e é muito necessário que você se habitue a fazer as defesas, e por isso o estudo da epistemologia, o estudo sobre a construção de conhecimento, sobre ciência, é tão importante, porque você precisa, muitas vezes, justificar os seus procedimentos pelo lugar epistemológico que você assumiu. Então, a pergunta... Ai, meu Deus, eu esqueci quem foi que fez. A pergunta sobre percepção, né? É uma pergunta difícil, viu? Estou tentando pegar aqui, eu peço desculpas. A pergunta sobre percepção é uma pergunta difícil. Foi Cibele quem fez. Cibele. E hoje em dia, viu, Cibele, eu me preparo mesmo para essas perguntas difíceis. Teve uma vez que a gente levou lá para o grupo de pesquisa esse texto do filósofo que relê Wittgenstein. E Josene, foi a própria Josene que no final ela fez assim: Karina, vê só. Beleza, estou contigo, mas por que é mesmo que a gente está lendo isso? Para quê? E aí eu respondi: veja, porque, em primeiro lugar, vocês vão defender ideias. E para defender ideias, você precisa saber qual é o seu lugar. O que é que você defende?
E essa leitura foi feita esse ano, com toda essa confusão de pandemia, mas foi fundamental para mim, para eu entender por que eu não posso. Eu já tive briga com gente que chegou para mim e disse assim, porque a pessoa se convence de que ela tem que estudar do jeito, você tem que estudar do jeito que ela estuda. Então ela chegou para mim e disse, não, como é que você pode falar que imaginação não é representação? É claro que é representação. E somente hoje, depois de eu ter lido esse teórico e me motivado para estudar de novo Wittgenstein, que não é uma leitura fácil, eu posso, com tranquilidade, dizer assim, não, você tem imaginação é representação, mas não é só, porque, veja, os estudos de representação muitas vezes acontecem assim, pede-se para que a pessoa diga uma imagem a partir de uma palavra. E aí a pessoa escolhe uma imagem ou faz uma imagem e a partir daí se diz que é o que você tem na sua mente. Eu não posso estudar isso, porque eu não estou mais considerando relação, eu não estou considerando o passado vindo para o presente, eu não estou considerando a antecipação do futuro. De que me serve a imagem que a pessoa tem na cabeça? Mas eu só sei disso se eu estudar, gente, o que é mais difícil. Filosofia, epistemologia, ciência, porque isso vai fortalecer o teu chão para você pensar se um método é melhor que outro, né? Então, Larissa mesmo, ela gostou da ideia da carta que ela teve a partir de um livro que ela leu, mas ela estava insegura que se aquela carta poderia ser um método. E quando eu ouvi, eu falei, Larissa, esse método está perfeito, porque é a pessoa falando com ela, o ponto central na sua pesquisa é o eu. É o eu hoje se construindo no futuro, é essa pessoa que a gente quer ver. Eu não posso ter ela daqui a 5 anos, o que eu posso ter agora é como ela está se vendo daqui a 5 anos. É essa pessoa que nós vamos ter. Mas a gente só pensa isso, minha gente, só tem essas ideias, se a gente for ler a parte difícil mesmo, né? Esse texto, eu vi que Tati colocou aqui, que de Cornejo foi o texto mais difícil que ela já leu. Tati, superei isso, viu? Quando eu fui ensinar a imaginação agora na pós, eu li de novo pela terceira vez e já superei, porque você sabe que tem um ouro ali, aí você fica, né, lidando com as suas inseguranças e dizendo, não, eu vou dobrar esse danado, eu vou conseguir. Pronto. Certo. Eu não sei se você chegou a ler, mas a Irma disse que depois gostaria de poder falar com você sobre imaginação em surdos. Eu coloquei aqui meu e-mail para contato até. Joia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu li Não, Sibeli aqui, pergunta não Sibeli. tem. Tem um comentário da Cibele, né? Não Uhum. busco uma resposta fechada, mas ampliar a discussão em cima disso. Que já conversou um pouco com o Luca, mas ainda está buscando compreensão. E ele te disse o quê, Sibeli? Conta aí. Abre o microfone. Oi, gente, boa tarde. Boa noite, Tarde. na verdade, já. Boa noite. Sou estudante de psicologia da UFBA e já tem um tempo, assim, que Luca foi dar uma palestra lá no grupo CUTS, que é o grupo orientado, né, por Virgínia. Eu não lembro a resposta dele muito bem como foi, na verdade, mas eu lembro que não, digamos assim, não cessou tanto minha dúvida, né, o que eu tinha que ficou de impressão para mim um pouco, assim, da resposta dele, foi isso, assim, de que é uma pergunta difícil mesmo, que é como se fosse uma área um pouco também que está surgindo, né, assim, o estudo da imaginação. Acho que não é tão antigo assim, né, ainda mais a partir da perspectiva da psicologia semiótico-cultural. Então, não sei. Aí o que ficou de impressão para mim é que é como se a percepção ela fizesse parte da imaginação, Isso. mas não é só isso, né? Como se Perfeito. a imaginação ela abarca outras coisas também, né? Acho que foi um pouco do que você trouxe.
Perfeito. Veja, você me lembrou de um outro tipo de resposta que eu posso te dar, que é o seguinte: você viu que lá naquele quadro do Luca tem o ver e o ver como, não é? Aquilo ali é proposta do próprio Wittgenstein, porque o Wittgenstein quer dizer para a gente que nós não somos somente processos fisiológicos. Nós temos eles, mas eles não bastam. Então, o processo fisiológico necessário e atrelado ao ver é o ver como. Ver como, aí vamos lá misturar com percepção da neurofisiologia, da neuropsicologia. Nos estudos clássicos, eu não sou especialista nisso, mas eu me lembro ainda da graduação, se diferenciava sensação e percepção, dizendo que a sensação era aquela sensibilização do aparelho sensorial, enquanto percepção era a interpretação sobre o aparelho sensorial. Então, por exemplo, a tua pele tocada por estímulos que te fazem sentir frio, mas é o sentir frio que é percepção, e vamos dizer, sei lá, a sensibilização da pele que provoca essa percepção do sentir frio. E para Wittgenstein, esse é um pedaço, né? Ele fala que a nossa relação com o mundo envolve isso, mas o que a gente tem que ter atenção é que cada filósofo desses viveu um desafio diferente na sua época. Então, quando você for estudar qualquer filósofo, você tem que saber foi o ano que ele nasceu, a época que ele construiu a obra de maior sucesso, porque ele estava tentando se contrapor a alguma ideia. E no caso de Wittgenstein, ele tem uma proposta, ele escreve um livro sobre psicologia, ele tem uma proposta que é mais inclusiva para o entendimento do poder transformador da linguagem, de que a gente se transforma na linguagem, tá? Então, não é a linguagem que espelha o nosso pensamento, mas que nós existimos na linguagem. Então, é como você disse, realmente a percepção, ela faz parte. Agora, a minha resposta anterior é porque, às vezes, a gente fala assim, como é que eu percebo que aí, desse caso, percepção pode ser sinônimo de imaginação, mas dentro do conjunto de conceitos que eu uso, percepção faz parte do processo de imaginar, tá? E para finalizar essa minha resposta para você, você é baiana, né, pelo visto? Adorei ouvir o seu sotaque, porque eu morei na Bahia há um tempo. É isso? Sou. Então, eu morei 8 anos em Salvador, e aí, quando eu ouço uma baiana, num instante eu começo a falar baiano, já quero comer uma acarajé, é um negócio horrível, fico assim, danada como o quê? Pois Tatiana, Tatiana, às vezes não tem mais perguntas. Então, Oi, Robson. eu vou primeiro agradecer a Karina, depois passo a palavra para você finalizar, tá bom? Agora eu queria Sim. sugerir, Robson, se você me permitir, que pelo menos uns 5 minutinhos, Karina falasse um pouquinho sobre o Recife que eu vi, que foi um projeto. Eu acho que esse webinário está sendo o webinário assim mais prático que a gente está tendo, não é? A gente está saindo das teorias e está indo para uma coisa prática, como é que se faz, como é que se analisa, não é? Isso é muito bom. E ela teve um projeto recente, né? Esse que ela já começou a falar um pouquinho, e eu acho que é muito instigante essa proposta dela, porque é como a gente pode fazer a pesquisa e ter uma aplicabilidade, tocar realmente assim a sociedade, entendeu? Com uma proposta robusta de pesquisa. Eu achei fantástico esse projeto dela e eu acho que valeria a pena ela passar uns 5 minutinhos aí falando sobre ele. Você topa, Karina? Ah, eu amo esse projeto.
Se Robson deixar, que ele é o anfitrião hoje. Você é a chefe, Tatiana, então eu já deixei. Olha, então eu vou lá Fale. para falar para vocês. É o seguinte, o Recife que eu vi surgiu a partir de uma demanda da Propesc, né, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, e a nós desesperados todos, né, tanto nós lá como vocês aqui, eu tenho certeza, com o que se fazia com a Covid que tinha chegado. E a universidade, de imediato, ela começou a trabalhar para produzir álcool em gel. Trabalhou muito, fez muita coisa, mas lançou uma convocatória para os professores da universidade que trabalhavam com pesquisa, pedindo para que a população se comovesse mesmo e visse o que é que poderia fazer. Sabe quando você pede, tipo, façam alguma coisa para a gente poder transformar? E eu já estava aperreada com isso, porque calhou de eu estar na casa de minha mãe. Eu tinha ido para a casa de minha mãe com medo de como ela ia enfrentar a Covid, porque a minha mãe é muito danada, ela é muito agitada, vive na rua, e eu vi que todas as orientações para ficar em casa, ela ia cumprir as de higienização, mas as de ficar em casa, isolamento, não combinavam com ela. Eu disse, eu vou passar uns dias com a minha mãe. E fui mesmo, dormi na casa dela e tudo, e ela tem um prazer muito grande de botar a mesa do café como se fosse de hotel. Ela bota tudo que tem na casa para a gente comer junta, liga a televisão e a gente fica lá. E aí pense que eu demorava vendo televisão porque eu tinha que comer. E a essas alturas, todo o telejornal era Covid. Aí começava outro programa, Covid. E, de novo, Covid. A matéria que mais se sobressaía, já tinha me comovido bastante, era o número de idosos mortos. Vocês devem lembrar que a Europa foi bastante acometida pelo número de idosos, né? Pegou Europa, a China também, pegou uma fase de inverno difícil, e eu já estava preocupada com esse índice alarmante que chegava em Recife também. Então, eu fiquei preocupada com ela. E veja, pensando de novo na esfera semiótica, qual era a esfera semiótica daquele momento? Máscara, álcool, limpeza de comida, não sair de casa, isolamento social, nada de abraço, nada de beijo. Veja, era tudo absolutamente novo e difícil de ser vivido. O meu único pensamento naquele momento foi, né, como eu já fiz antes, eu não sei, deixa eu ver se dá para anotar isso, porque às vezes a gente abre os braços e não é visto. Existia um caminho de significação por aqui, que era o da pandemia, e eu queria construir um outro, que não é que ele fosse negar o da pandemia, porque isso não era nem aceitável, mas que pelo menos pudesse conviver com a pandemia e o idoso pudesse transitar entre um e outro. Então, eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer? O que é que o idoso gosta? Como é que o idoso pode participar? A ideia que eu tive foi, bom, lembrei das minhas tias, lembrei de todo o meu histórico, da minha paixão pela fotografia de preto e branco nas paredes, e pedi as minhas... e eu pensei, bom, só se eu pedisse as pessoas para elas tirarem fotos de seus álbuns, e a gente montava um Instagram com essas fotos, porque elas iam procurar as fotos estão em casa, quem mora com elas ia ajudar, era uma ocupação. Só que aí, uma pessoa que trabalhava comigo falou assim, por que tu não faz um vídeo? Eu disse, porque eu não sei fazer. Como é que eu vou fazer um vídeo? Ele, não, tu pede um áudio curto de até 1 minuto que explique a foto e a gente faz um vídeo de até 1 minuto sobre aquela foto. E isso foi um diferencial fantástico. Aí começou a fazer sentido, eu disse a vocês que eu gosto de pensar em nome, eu comecei a pensar que esse projeto poderia se chamar O Recife que eu vi, porque era o idoso
contando a história do Recife que ele viu, né? Uma historinha pequenininha, de 1 minuto, mas era uma história do que comovia ele. Então, o que é que eu queria? Meu Deus, a outra pessoa que perguntou sobre as emoções. Eu queria trazer as emoções para a construção, para essa nova construção simbólica. Para todos os idosos, eu pedi a mesma coisa. Escolha uma foto que é afetivamente importante para você. E uma foto onde você apareça no Recife. Aí você me conta o ano, me conta o lugar e me diz o motivo pelo qual você escolheu essa foto. E aí saem áudios curtinhos, mas absolutamente tocantes, emocionantes. Eu posso dizer a vocês que eu chorei na edição de praticamente todos, porque você vê uma pessoa rindo de uma coisa num momento tão difícil. Agora a gente está num momento um pouco melhor, mas isso foi um momento áureo de pandemia, todo mundo preocupado, e você ouvir um idoso gargalhar de uma foto, sabe? Na praia de Boa Viagem, ou numa foto que tem 55 anos, como a gente recebeu, foi muito interessante. E foi um projeto que acabou chegando muito ao jovem e ao jovem adulto. Os idosos não têm Instagram, isso foi a maioria, mas o que aconteceu? Os jovens adultos viam aquele lugar que eles conhecem de outra maneira, e aí você dizia, poxa, isso era assim, nossa, o aeroporto era desse jeito, e aí há algumas imagens que tem comentário, e há outros comentários de outra natureza, que são os parentes comentando sobre os idosos, tipo, ai, minha vovó linda, uma celebridade, né? Ou então, ai, o meu pai, que fofo, não sei o quê, se emocionam, porque outro ponto que a gente quis proporcionar foi o protagonismo do idoso nesse momento da pandemia, que não fosse como um número de morto, de contaminado, né? Porque é muito duro você ligar a televisão e você ouvir esse tipo de notícia o tempo inteiro. Então, a minha mãe, que foi a primeira pessoa do projeto, porque eu fiz o teste com ela, para ver se dava certo, ela disse para mim, a uma certa altura, minha filha, qual é a história de amanhã? Porque, para mim, é a novela. Ela tornou aquilo, e várias pessoas me deram esse depoimento também. É a minha novela, eu já estou assistindo, me emocionei tanto com a história tal é impressionante, tem 2 cegas que contam suas histórias. Então, nós temos 30 idosos que contam suas histórias, quase 50 postagens, tivemos, além do Instagram, fizemos o documentário, que é com o mesmo nome, O Recife que eu vi, e até o dia 15 de setembro tem um livro em PDF ficando pronto, porque a ideia era protagonismo, né? Então, eles estão arrasando, vão arrasar no livro também. A gente deve fazer um lançamento digital, não sei como vai acontecer tudo isso, mas o livro já está pronto, já está fechadinho. Mas é isso, eu ainda recebo material, quem quiser mandar comover, e ainda penso em ampliar o projeto para ser mais inclusivo, para ter mais pessoas, o projeto todo tem audiodescrição, então ele também está favorável para as pessoas cegas e com deficiência visual. Obrigada, Karina. Projeto lindo, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, Tati. Foi muito bom ter vindo aqui hoje. Eu fico, assim, verdadeiramente agradecida, porque às vezes a gente fica tão escondido, né, nas salas, na academia, e poder contar a história para vocês foi um privilégio. Muito obrigada a cada um que esteve até agora, tão firme. Nós é que agradecemos, Karina. Então, esse momento a gente agradece a sua presença, agradece a sua partilha de conhecimentos e reflexões,
E a gente diz para você que você é sempre bem-vinda no DPEM. Sempre que quiser aparecer, conversar, mostrar alguma coisa, algum projeto, as portas estão abertas, certo? Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece também a todos os participantes no dia de hoje, né? E esperamos vocês no nosso próximo webinário, que é daqui a 15 dias, com a professora Marina Pinheiro, falando sobre criatividade. Então, Tatiana, você ainda deseja colocar alguma coisa? Eu queria ter feito um monte de perguntas, mas me controlei para deixar o povo perguntar. Mas foi ótimo, Karina, muito Oxe, obrigada. me chama de novo, tu não sabe que eu volto. Pronto, depois a gente vai marcar Ainda um trago outro momento para companhia. você, porque foi muito bom. Muito obrigada mesmo, viu? Tá bom. Temos também aqui Berna e Vanessa, se quiserem fazer alguma colocação. Ratificar os agradecimentos. O papo foi tão bom que eu fui buscar um vinhozinho, porque aqui em Belo Jardim está meio frio. Eu quis brindar esse Adorei. momento, né? Esse banquete maravilhoso aí que a Karina traz para a gente. Então, eu fiquei muito encantada. Então, eu queria fazer perguntas na perspectiva da questão da cognição, mas foram feitas 2 perguntas, eu me senti contemplada. Então, gratidão, gratidão mesmo pela sua presença, pelos seus saberes, pela sua energia, pelo seu desejo de partilhar isso conosco. Foi uma grande alegria ter você aqui hoje à tarde. Um grande abraço. Ah, que bom. Obrigada. Também amei. Verdade. Obrigada, Karina, por ouvi-la novamente, nos encontrarmos, nem que seja dessa forma. Fazia um tempinho que a gente não se via, não é? Você trouxe uma fala muito confortável, né? Embora você trouxesse conceitos muito difíceis da apropriação da psicologia cultural, mas você foi passeando por eles dentro das pesquisas que você foi orientando, foi conhecendo, enfim. Então, a gente vai acendendo um monte de flashes aqui, um monte de luzinhas para pensarmos em algumas questões, e termina falando sobre esse projeto, o Recife que eu vi, que eu sigo, inclusive, a página, e me emociono também. Então, parabéns e gratidão. Obrigada. E de verdade, se quiserem, volta, a gente pode pensar uma troca mais, né, onde eu fale menos, né, e o pessoal possa dizer assim, olha, isso aqui tem problema não está muito claro. Estou mesmo disponível, estou mesmo, podem contar comigo. Um beijo. Ótimo. Tatiana, você apareceu aí, ainda vai falar alguma coisa? Não, foi só porque agora foi que eu vi que minha câmera estava fechada. Ah, tá bom. Eu me despedi de Eu pensei que você Karina e ia. ela me vê. Tá joia. Então, gente, a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos e a gente deseja uma boa noite para todos. Boa noite. Beijo para a Anália. Boa Tá noite. joia. Tchau, tchau, Karina. Obrigada. Obrigada a todo Beijo, mundo que ficou tchau. até agora.